gente sobre a função do crítico, explicando qual é o trabalho de um crítico com PH Santos na Inteligência Limitada. Bora lá. É que os reacts do Felipe são bem de boa pra você fazer o react do react, porque ele pausa pra caralho e fala pra caralho por cima. Então, não é exatamente aquele react que ele deixa rolar muita coisa. Ele você pausa bastante, então é mais fácil. Qual que é o trabalho que você acha do crítico, né? O crítico de cinema, o crítico de arte. Qual que é o papel dele? Você acha que mudou muito ou continua a mesma coisa? Não, mudou completamente. É mesmo? Acho que mudou completamente e está nesse momento Muito agora. forte a música do Berkel. Mudou de novo. É mesmo? É. Eu acho que... Mudou muito. O papel do crítico... Eu vou até voltar pra gente escutar direito o que ele falou. O crítico de cinema, o crítico de... Vamos lá. Qual que é o trabalho que você acha do crítico, né? O crítico de cinema, o Queria crítico ver de o arte. Silvano fazendo react Qual que é do o João papel Carvalho, dele? só pagar. Você acha que mudou muito ou Silvano. continua a mesma coisa? Não, mudou completamente. É mesmo? Me pague. Mudou completamente e está nesse momento agora. Deixa eu ver que horas são. Mudou de novo. É mesmo? É. O papel do crítico muda historicamente porque, enfim, o trabalho de um crítico ele é empregado sobre as necessidades de um determinado tempo histórico. Então, a gente tem sempre que se adaptar a esse momento histórico para ser esse lugar de reação a essa enquanto função na produção cinematográfica, né? Por quê? Porque o crítico ele é uma parte da engrenagem fundamental do desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Pô, se vocês E, pagaram enfim, vídeo sobre historicamente, Foucault, eu o vou crítico deixar só o sempre Silvano foi aqui e vou embora. a antítese desse processo, ou seja, o processo de negação nessa dialética. O cinema, o filme, ele é a tese nesse processo e nós, como antítese, produzimos a partir do nosso diálogo com o filme, a partir da nossa crítica com o filme, uma síntese nesse processo de desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Isso não significa dizer que, sendo nós antítese, sendo nós negação, somos os caras que ficam falando mal o tempo inteiro de cinema. Não é isso. É sendo nós o ponto. Eu tenho uma crítica muito de primeira aqui pro nosso querido Felipe. Fala difícil demais pra nada. Eu entendi o que ele quer dizer, mas, pô, cara. Você tá na internet, velho. Você não tá no segundo ano de sociologia, tá ligado? Tem que falar mais fácil. Tem que falar mais fácil. Mas aí, Hit, isso daí a gente chama de vício do recém-graduado. Vício do recém-graduado. Não, eu acho eu acho que nem é isso, cara. Eu acho que é um ambiente que você tá e você não pensa exatamente o que você tá passando, pra quem você tá conversando. Parece que você tá sempre conversando com pessoas acadêmicas, tá ligado? E não é esse o ponto. Mas é isso, cara. O recém-graduado, o cara acabou de sair da faculdade. Ele só conversava com os amigos da faculdade sobre temas da faculdade. Ele conversava com os professores. Então uma coisa, ele não tinha que explicar pra ninguém. Uhum. E quando ele sai, ele tá cheio daquele conhecimento, ele quer passar pras outras pessoas. Só que ele esquece que, tipo, ele passou 5 anos aprendendo jargão, aprendendo as bases, e ele chega lá e ele joga na sua cara como se você tivesse a obrigação de ter os mesmos 5 anos de experiência que ele, sabe? Uhum. De negação. O ponto que irá reagir às coisas postas no mundo. E as coisas postas no mundo, de acordo com a nossa função, o cinema, de fato. Acontece que, como eu disse anteriormente, o crítico ele tá sempre refém do seu tempo histórico, assim como qualquer coisa. Uhum. E sendo o cinema uma arte nascida no capitalismo industrial, e portanto que se desenvolve no capitalismo industrial, o crítico também o é uma função inserida dentro desse contexto. Acontece que esse mesmo capitalismo Acontece que esse mesmo cinema que surge no capitalismo industrial, e sendo esse capitalismo um capitalismo que vai se desenvolvendo cada vez mais velozmente, ou seja, o intervalo do surgimento de uma técnica e outra cada vez mais curto, Uhum. faz com que nós, enquanto críticos, estejamos inseridos dentro desse contexto capitalista, onde esse se transforma, esse acaba sendo cada vez mais pungente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no capitalismo tardio, o crítico ele vem cada vez mais perdendo a sua característica de agente reativo ao sistema. Uhum. Cada vez mais. Capitalismo tardio?
Por quê? Porque esse capitalismo, sob a égide desse capitalismo tardio, transforma o crítico em um guia de consumo. Transforma o crítico em um guia de consumo. Como? A partir de diversos métodos. Metacritic, Rotten Tomatoes, IMDb... Mas pera, porra. O capitalismo da tardio começa em 1945. Não, mas é que o pessoal hoje em dia tá dando uma outra... Tá comentando sobre outra coisa quando tá falando de capitalismo tardio. Sim, porque, teoricamente, capitalismo tardio, enfim... Assim, é um conceito marxista, só que, tipo, fala de capitalismo a partir de 45. Porra. Enfim, continua. Aí eu fico puto. Eu sou acadêmico chato. Isso aí não precisa dizer. Ou seja, A você gente sabe. reduz a ideia do crítico a um número. Tá tudo bem. E quem são essas pessoas que dão 90% de tomate para um filme? Quem são essas pessoas? São um número. Por quê? Porque esse número se transforma em algo muito mais rentável. O crítico ele deixa de ser um agente reativo para ser um agente conivente com a lógica de mercado. Para além dos métodos, para além das técnicas de apagamento do crítico, o mesmo capitalismo funciona sob uma perspectiva onde ele constrói a ideia de um crítico que é, em si, na sua individualidade, um meio de consumo. E aí surge uma pancada de críticos ou resenhistas, que, melhor a gente falar de resenhistas, que vão pra internet pra indicar filmes. Você já viu esse filme que tá passando na Netflix? É isso, sabe? Vocês já viram rolando isso. E assim, nenhum problema com o trabalho dessa galera. É um trabalho muito interessante, eu gosto bastante de conferir alguns desses trabalhos. Tudo. Muito obrigado, Gil. Exatamente isso. Capitalismo tardio virou meio que um sinônimo de neoliberalismo. Deram meio que um outro significado. Não, mas, cara, ele acha... Silvano, não, vou tentar te ajudar. Vou tentar te ajudar nesse ponto, tá? Não se apegue tanto ao conhecimento que você tem. Tenta entender que ele tá usando esse termo nesse propósito pra esse vídeo, que senão tu vai ficar maluco. Não, tá bom, mas o que eu queria dizer é que, tipo, eu já discordo da crítica dele. Eu já discordo da crítica dele porque ele tá falando o seguinte, ele fala a função do crítico se tornou a função do curador de conteúdo. Cara, isso é o crítico de jornal. É o crítico de jornal que vai lidar com a ideia de escassez. Hoje em dia, né, principalmente nos países que... Principalmente em países, né, enfim, em países do Ocidente, em que o entretenimento se tornou uma parte fundante da vida das pessoas, o trabalho do crítico, ele não é mais uma curadoria de conteúdo. Até porque as pessoas, quando vão atrás de crítica, me parece, estão indo muito mais depois que elas viram o filme, tentando entender o que elas viram, sabe? Existe aí um mercado... O mercado tá completamente diferente. A curadoria de conteúdo funcionaria se a gente estivesse pensando no plano da escassez. Eu tenho uma quantidade X de dinheiro, né? Eu tenho, tipo, sei lá... Eu tenho dinheiro pra ver 2 filmes. Então eu vou atrás de uma pessoa que saiba me dizer quais são os filmes interessantes pra eu ver pra eu não perder meu dinheiro. Assim, eu não acho que cinema seja proibitivamente caro ao ponto das pessoas ainda fazerem isso. Eu creio que não. Eu creio que o que acontece principalmente em grandes metrópoles, eu vou, talvez, né, nesse termo de curadoria, eu vou fazer uma curadoria pra eu não perder meu tempo. Né? Mas isso é muito menos importante do que outro tipo de escassez, que é a escassez monetária. Assim, eu já discordo desse ponto. Eu acho que o trabalho do crítico como curador já morreu, sabe? Já morreu. Não morreu, mas, tipo, no sentido de que diminuiu... Né? Não é mais a função primordial dele hoje. Crítica não é mais algo de validação de opinião. Eu acho que é mais resenha, né? Não, mas isso também tem, Nietzsche. A crítica como validação de opinião. Porque o cara vai atrás do cara que tá falando sobre o que eu vi. E o crítico, ele tem a função de... Né, uma coisa que eu falei em vários episódios do Pernóstico. Uma das funções nossas aqui é explicar sentimento. Né? É explicar o porquê que eu consegui. Porquê que o cara tentou tirar um sentimento de mim e conseguiu. Entendi. Né?
a explicação. Então, assim, é o cara que tá dando. Quando você vai atrás de uma crítica, muitas vezes é um cara que tá tecnicamente explicando aquilo que você sentiu ao ver o filme. Sabe? Algo que tá, tipo, dando nome a algo, e aí você fala, nossa, é isso mesmo. Sabe? Acho que meio Nossa, que isso se mesmo. perdeu foi o lance do que é a crítica e o que não é a crítica, né? Tipo, por exemplo, usando o exemplo do esdrúxulo, né? O Nando Moura, quando ele faz aquele vídeo dele falando sobre os vídeos, ele chama aquilo de crítica. Ah, eu fiz a crítica do filme tal, tá ligado? E Quando ele só tá recontando o filme, né? de uma maneira humorística, né? Então, tipo, aquilo não é crítica, né? Então... E muito engraçado, vamos combinar. Sim, mas, tipo, não é uma crítica, né? Talvez seja... Essa parada meio que se perdeu, né? A palavra meio que a função meio que... No meio de toda essa profusão de formas de conteúdo, meio que se perdeu talvez um pouco também. Não no sentido da palavra em si ter se perdido, mas na maneira como as pessoas encaram, né? Essa coisa. Assim, né? eu vejo, assim, a crítica dele é uma crítica muito, tipo... Ele tá usando essas palavras, por exemplo, capitalismo industrial, capitalismo tardio. Eu sei que eu não devo me atentar à temporalidade muito. Mas aí eu acho que o uso dele que ele tá fazendo tá levando ele ao erro. Sabe? Porque ele não tá identificando que existia um cisma. No século passado, né, justamente no capitalismo tardio, né? Na tal da fase de ouro do capitalismo, e aí pensando do capitalismo tardio como um ponto, né? Que é a ideia de que você tem um acúmulo enorme de renda em algumas regiões do mundo. E esse acúmulo de renda leva a um aumento do consumo dos produtos do ócio. Entre eles o produto de entretenimento. Então, assim, eu não vejo essa ideia de... É o cara que tá fazendo a curadoria. Cara, pra fazer a curadoria precisa ter escassez. Certo? Porque você só faz... Senão você compra tudo, né, Hit? Você só não compra todo um supermercado porque você tem um limite de dinheiro na sua conta. Né? Tipo, então, assim... Não, precisaria primeiro ter essa ideia de escassez. Eu não acho que tem, sabe? Não acho que tenha. Mas o que ele tá falando não é mais tanto que importa. Não, sim, é exatamente. O que ele tá dizendo é que a forma como hoje que as coisas são consumidas, o papel do crítico perdeu um pouco do seu valor também, porque existem muitos críticos e a forma como as pessoas procuram informação não é mais... Porque as pessoas querem as coisas muito rápido. Então, o que é mais fácil? Você ver um número 80% ou você ir lá ler cada crítica de... Porque se você entrar no Rotten Tomatoes, tem a crítica das pessoas lá dentro. Mas o que importa, no final das contas, não é a crítica. As pessoas, às vezes, nem sabem que existem essas críticas dentro do site. O que importa é, o Rotten Tomatoes deu 90%. A crítica deu 90% e o público deu 95%. Então, deve ser legal. Então, vou ver. Tá ligado? Porque as pessoas também não precisam de tanto estímulo assim para consumir alguma coisa. Elas só precisam de alguma validação. E talvez o número seja o suficiente. E aí, você se pergunta, pô, mas então o que eu escrevi tem alguma validade? Se eu tivesse só dado um número, já não seria o suficiente? Tá ligado? Então meio que se perde, dentro desse emaranhado de coisa, o valor crítico do que ele tá falando exatamente, que se perde, né? Porque vira um número, né? Que é o que acontece... Uma das piores coisas que aconteceram com o mundo foi a tal da gamificação das coisas. Né? E... é mais uma prova, né? Porque meio que o Rotten Tomatoes é a gamificação de tudo, né? Você pega tudo aquilo ali e dá um número pra aquilo e tipo, então tá com o número alto é bom, tá com o número baixo não é bom. Enfim. Mas vocês percebem que o mesmo capitalismo transforma esse num agente vigente, um agente conivente com o mercado. Por quê? Porque esse crítico faz sentido para a lógica do lucro. Sim. Esse crítico faz sentido pro lucro. Porque ele se transforma num guia de consumo. Percebe? E como é que o capitalismo transforma esse crítico num agente Deixa eu aumentar só um tico que vai ser foda também. importante? Como é que ele dá visibilidade pra isso? Gente, algoritmo. É internet. É só vocês verem que tipo de crítico, que tipo de gente que fala sobre cinema na internet que tem visibilidade. E aqui eu não tô nem falando do PH Santos ser maravilhoso. Mas no geral, sobretudo nas novas mídias que requer menor tempo para a explanação das suas ideias e tudo mais, ou seja, cada vez a gente precisa comunicar o que a gente deseja em menos tempo. E o discurso que pode ser empregado em cada vez menos tempo é justamente esse tipo de discurso de guia de consumo. Vocês percebem?
Percebe? Sei lá, eu não acompanho tanto essa cena, mas sei lá. E aí, enfim. Um crítico que eu acompanho bastante na internet é o Otávio Gá, por exemplo. E o Otávio Gá, ele tem um discurso bem consistente de tipo... Cara, eu posso ter achado uma merda, mas vai ver o filme. Sabe? Veja o filme. Toda mídia merece ser assistida. Né? Tipo, você precisa tirar a conclusão dos seus próprios olhos. Vá ver o filme, vá ver o filme, vá ver o filme. Ah, mas não, essa não é realidade não, viu? Não Geralmente sei, cara. Eu os não tenho conhecimento maiores de causa. aí, Não. então, os maiores isso é bom, vai lá, assiste. Não gostei não. Aí o cara passa 10 minutos falando mal e no final, mas se você quiser, né? Depois que você, porra, a pessoa já sabe. Quantas pessoas chegam naquele, mas se você quiser, né? Da quantidade de views que a pessoa teve, né? Então, mas assim, não é nem o mais se você quiser, né? É mais um, tipo, vai lá e veja e dê uma opinião diferente, veja o negócio, faça tipo, faça A alguma coisa, o realidade animal, não- sabe? é- Levanta da cadeira, caralho. Não, a realidade não é essa não. A realidade é bem pegar pela mão mesmo. Assim, teve até um dos vídeos dele que ele fala sobre o Rubber, sabe? Que ele tá reclamando de um garoto, que ele começa o vídeo falando, tipo, cara, esse garoto aqui, ele não entendeu a porra do filme. Ele começou, tipo, falando, é um filme sobre pneu assassino, como assim? Filme horrível e tal. Eu tava falando, não, cara, esse filme aqui é um filme tão legal, as pessoas vão se afastar por conta desse negócio. Então, tipo, realmente, né? O garoto tava lá, tipo, não vejo esse filme, é um filme de pneu assassino, hahaha, é horrível. Sabe uma parada que eu pensei aqui, Silvano, você estava fomentando aí? Que é o seguinte, hoje a gente não tem escassez, beleza. Mas hoje a gente o marketing bombardeia muito e meio que a gente teve um apagamento quase de qualquer filme que não seja o mainstream da Disney, enfim, né? E alguns outros, né? E aí o que acontece ao invés de você se perguntar qual desses dois filmes eu vou ver, você se pergunta depois de ter sido tão bombardeado pelo marketing, será que vale mesmo a pena ver esse filme? Porque eu já vi tanta coisa sobre, eu já vi tanto trailer, tanto pôster, tanto não sei o que. Será que vale a pena eu ir lá mesmo assistir? Eu acho que essa lógica mudou um pouco, sabe? Mas assim, isso é muito real o que aconteceu com, por exemplo, Vingadores 2, sabe? Uhum. Vingadores 2, o filme inteiro tava nos trailers, quase. Então. Todos os grandes pontos do filme estavam no trailer. As pessoas foram ver, ficaram meio putas, sabe? Tipo, caralho, eu tô pagando pra ver uma coisa que eu vi de graça no trailer. Uhum. E eles deram uma maneirada, sabe? Uhum. Hoje em dia, eles deram uma maneirada. Não tanto, né? Porque o Barbie também meio que aconteceu isso, né? Tipo, no sentido de marketing, né? Muito pesado, né? Todo mundo falando e tal. Ah, sim, o marketing sim, mas tipo... Não entregar a porra do negócio, sabe? Tipo, Uhum. não entregar assim, olha... Aqui está, sabe? Tudo pronto já. É que é um lance, tipo, a pessoa já tá de saco cheio do assunto antes de ver o parado, tá ligado? Acho que acontece isso um pouco. E aí, talvez a pessoa vá atrás de um crítico, ou seja lá quem for, pra ver se realmente vale a pena. Já falaram tanto, mas será que vale realmente a pena? Vamos ver quem já assistiu, ver o que essa pessoa tem pra dizer, né? Acho que tem um pouco disso, talvez, hoje. A contingência hoje... A única contingência que eu vejo, sabe, materialmente é o tempo. Uhum. Assim, é uma contingência importante, mas ela não é a mesma, sabe? Sim, sim. Não, É uma tipo, se for pra lidar com esse cara é o curador, ele é o curador do seu tempo, não do seu dinheiro. Uhum. Enfim. Eu acho que é uma boa definição, o curador do tempo, né? Que na verdade vira o curador do seu dinheiro porque você trabalhou e você vendeu o seu tempo. Sacanagem, continua. O próprio capitalismo produz Porra, esse Hit. tipo de Só crítico uma na medida em que provocação. os novos que vêm surgindo e querem falar sobre cinema começam a compreender que é esse tipo de conteúdo produzido que dá view. Não adianta, portanto, eu estudar, querer comunicar como um crítico reagente que reage à lógica do mercado, se não é isso que produz view. Se esse tipo de conteúdo requer tempo para explanar as nossas ideias. E eu não tenho mais esse tempo, porque o conteúdo precisa ser produzido em cada vez menos tempo. Isso é verdade. Isso é verdade. Tipo, na lógica da internet, né? Você quase que é obrigado a fazer um vídeo todo dia. E
né? Sempre aquela pirâmide, né? Quanto menos tempo você tem, menos a qualidade vai ser, né? Não tem muito pra onde fugir. Tem como você fazer um ótimo vídeo todo dia, né? Até porque você tem que fazer outras coisas, né? E o Muita cara. gente que a gente conhece é vítima dessa lógica, né, cara? A gente olha assim, tipo. Assim, eu fui vítima dessa lógica também. Falei, tá, tô fazendo trabalho aqui, super legal, divertido e tal. Mas dá um puta trabalho, cara. Cansa, né? É um trabalho desgraçado, cansa. E na moral, eu vou estar ganhando mais dinheiro defendendo maluco, tipo, de crime ambiental. É isso. E às vezes até se der dinheiro, eu acho que, de certa forma, eu sinto muito isso por estar aqui com a cirurgia, que você meio que a sua imagem, você enquanto uma pessoa, né? Você se esgota, sabe? Você não consegue. O que uma pessoa todo dia falando alguma coisa ela vai ter pra dizer? Se todo dia a pessoa tá falando alguma coisa, tá ligado? Uma hora, tipo, você se esgota, assim, sabe? É uma preocupação que eu tinha também, né? Eu chegava, tipo, os malucos falando, não, vamos conversar aqui, vamos fazer uma conversa, tipo, entre amigos e tal. Tipo, caralho, quem vai querer ouvir isso? Quem vai querer me ouvir falar sobre... Sabe, o que eu tô trazendo de diferente, sabe? Esse era uma preocupação muito importante. Porque assim, porque se eu não tiver trazendo nada de diferente, por que caralhos alguém tá me ouvindo? Tem que ser muito maluco, tem que gostar muito de mim. Só quem vai ouvir é minha mãe, esse negócio. Por isso que eu acho que o que acontece muito hoje, depois de tanto tempo assim na Twitch principalmente, é que é muito mais uma questão da pessoa mesma, de quem ela é, e dessa uma questão quase de uma amizade do que exatamente do que ela está falando, sabe? Em alguns momentos é o que ela está falando, mas na maior parte do tempo é só estar com alguém, tá ligado? Tem uma questão muito... Que mundo triste, né, cara? As pessoas não têm mais amigos e estão procurando gente na internet. Eu acho que é uma lógica... Eu acho que a gente tem uma visão, quem teve mais... viveu no mundo menos internetico, teve uma possibilidade de ter esses afetos mais próximos, sabe? Eu acho que quem tá cada vez mais as próximas gerações, elas vão ter isso cada vez mais normal, sabe? Acho que pra gente é um pouco diferente pela lógica que a gente viveu, mas eu acho que isso vai se tornar cada vez mais normal. Cada vez mais ser... Porque meio que a gente criava esses afetos meio que num certo tipo de nível que a gente não podia muito escolher. Agora eu consigo escolher, né? Essas pessoas. E aí faz meio que sentido. Tipo, você pode escolher, não precisa ser o meu vizinho, que eu não vou muito com a cara dele. Pode ser um cara que eu tenho mais coisas em comum do que o meu vizinho. Então, vou passar mais tempo com ele, por mais que a relação seja menos direta do que com o meu vizinho, sabe? Então, pra gente, a gente que é mais velho, não você, né? Mas você teve mais, no jeito que você cresceu, tem uma porrada de irmão, enfim, teve mais essa parada, do que talvez uma criança de 8 anos, quando ela ficar um pouco mais velha, sabe? Então, tem... acho que meu caso é porque é por causa que eu era pobre mesmo, sabe? As coisas chegam mais devagar. Tem essa questão também. As coisas chegam mais devagar. Tipo, sei lá... Nossa, as crianças estão tudo no computador, tipo, e eu lá, que caralhos é computador? Tem isso. Eu acho que é mais essa questão. Cria-se. A gente tá criando outro tipo de sociabilidade, né? Uma sociabilidade baseada no... Sabe que o pessoal hoje tava chamando muito de tribo urbana, tá ligado? Eu vejo muito dessa forma, sabe? É a tal da subcultura, né? É a tal da subcultura. Aí meio que entra nesse nível. Antes era uma dificuldade você encontrar alguém que gostava da mesma coisa que você. Agora é só você ir no local certo. Aí você encontra, sabe? Então... então. Acho que é mais nesse sentido. Então acho que tem o seu porquê, né? E... enfim. E assim, eu não tô falando mal dos web amigos. Até porque eu e você somos web amigos. Você viu uma vez, né? Se viu uma vez. Foi. O crítico ele vem se transformando ao longo da história. Se adaptando ao capitalismo. Meu mano Bauman nunca errou, só que o pessoal ficou de saco cheio dele, porque todo mundo cita ele toda hora, mas ele tava certo. E o capitalismo... Eu tenho problema com ele, eu acho ele um velho... Eu acho que... Ele é velho sim. A crítica... Ele morreu, né? Um pouco perdida velho. De falar, porque... tipo, não existe uma formação, não existe... Existe cartilhas, mas não existe uma cartilha universal. Sim, perfeito.
A função de crítico de cinema, ela não é provinda de um curso. Você não precisa fazer um curso de crítica cinematográfica para se tornar um. Ou seja, a crítica de cinema é um ofício autodeclarado. Isso não significa dizer que, ainda que seja um ofício autodeclarado, que não requer uma ética. O problema é que, estando nós, e isso é desde sempre, mas sobretudo agora, estando nós em um momento histórico de internet, de velocidade, de massificação da comunicação, assim, se por um lado tem muita gente falando sobre cinema e isso é ótimo, por outro lado tem muita gente falando sobre cinema e isso é um problema. Porque é ótimo que esteja muita gente falando sobre cinema e que a gente possa divulgar cada vez mais arte cinematográfica. Mas, por outro lado, é um monte de gente surgindo sem a preocupação sobre o que está sendo falado. Isso aí não tem Uma preocupação ética com o que está sendo falado. Sabe? E aí vai muito nessa Mas toada. é a coisa da Se não há essa popularização pela preocupação vulgarização. ética, se não há essa construção ética, se não há essa construção de fato do que é o papel do crítico, essa consciência do papel do crítico, ora, vai ter um monte de gente falando sobre cinema e é isso. Só. E um monte de gente que vai reproduzir a lógica do mercado. E ponto. Vai ser guia de consumo. E é isso. Saca? Qual é a questão? Cada pessoa, cada crítico tem uma característica diferente de construir ali um pensamento em relação a um filme. Filme, série, livro, quer que seja. Mas, com o lance, principalmente do Instagram, TikTok, etc., é muito fácil você parecer um crítico. O que é que eu digo parecer um crítico? Confunde-se o resenhista, que é aquele cara que indica, do crítico em si. O resenhista, ele não faz uma análise crítica de algo, ele... Eu acho que o resenhista ele vai mais pro caminho do é bom, é ruim. Ah, tá. Gostei, não gostei. Gostei, não Olha gostei. aí. Te indico esse filme aqui. Boa. Fica aí que você vai ver o nome dele. Entendi. Entendeu? Eu acho que ele tá mais naquela de indicar... Graças etc., a Deus eu sou apenas um também chegar a uma coquista, conclusão binária, muitas vezes binária, do Não que preciso me preocupar pegar com o nada. filme e Expandir. elevar esse filme, sabe? Colocar ele em outros lugares, em outras reflexões, em outros valores, em outros sentimentos, etc. Eu acho que esse que eu falei por último é o papel do crítico. Tá. Acho que não dá pra você fazer uma crítica, é impossível você fazer uma crítica em 1 minuto. Ah, não, dá. Não dá. Marco Abreu não é crítico? Marco Abreu é um ser humano único, né? Eu acho, cara, sendo sincero, sim. Ele É que tá, né? ele dá a visão dele, tá ligado? Ele não, o Marco, ele tem vídeo dele que ele só faz resumo? Tem, mas no geral ele dá a visão dele sobre o que ele acabou de assistir, né? E ele se baseia, teoricamente, em coisas técnicas, sabe? Então, de certa forma... Porque, assim, tem uma questão que é muito importante, que é... As pessoas atribuem o nome crítico como alguém bom. Mas aí é que é muita coisa. Né? Tem muita coisa assim, né, Hit? Eu tava, Sim. tipo... Ele Eu tava pode ser um vendo... crítico ruim. Exato. Eu acho que, tipo, existe uma coisa bastante interessante que eu tava vendo. Por exemplo, já adiantando o que o nosso amigo Jandai, não foi o Jandai. Nosso Jandai amigo nem tá aí Sukiyaki. Nosso amigo Sukiyaki, ele tinha falado, né, sobre o tal do vídeo do... Se tem uma coisa que me deixa um pouco chateado, é as pessoas falando... Não, porque os nazistas deturparam a swastika. Não deturparam porra nenhuma. Deturparam porra nenhuma. Não existe essa coisa de deturpar símbolo. Símbolo, ninguém é dono de símbolo, sabe? Por que Não existe uma cultura que seja... Não, mas... O Não, Marco tem a ver. Tá, vai lá. Tem a ver. Eu sei que eu sempre começo nisso, mas geralmente faz sentido no final. Tá bom, vai lá. Tipo, não tem essa coisa de deturpar símbolo, sabe? As coisas, elas são o que são. Ou seja, né? Aí vai meu paralelismo que eu quero fazer. Só porque você não gosta, não quer dizer que deixou de ser. Entende? Sim. Tipo, não é... Só porque você acha que, tipo... É aquela coisa, não, porque... É aquela coisa até de grupo de internet, sabe? Não, porque fulano não é esquerdista de verdade, porque o fulano falou uma merda. Sabe? Ou fulano não é um crítico de verdade, porque, sei lá, ele não tem o rigor que eu gostaria que ele tivesse. Deixa eu só te dar... Não, ele é. Deixa eu só te cortar um pouco. Ele... É que faz sentido. Porra, eu já pensei muito isso, velho, que você tá falando. Tipo, principalmente do Marco. Tipo, ele não é um crítico de verdade porque ele só fala merda. Vamos dizer assim. E, na verdade, dentro dessa questão, o errado sou eu, não ele. Ele tá fazendo o trabalho dele. Eu concorde ou não, né? Ele tá
no ofício que ele tá fazendo ali, ele tá fazendo dele. O que eu deveria julgar não é se ele é algo ou se ele não é algo, né? É sim, a partir do que ele foi dito, se faz sentido ou se não faz sentido. Né? Então você Exatamente. julga quem a pessoa é, ou né? Do que exatamente do que o discurso que está sendo falado, né? Então você empobrece, né? Então ele virou meio que um espantalho, né, pra mim. Eu falar, porra, você não é nada, porque tem pra ser isso, tem que ser blá blá blá, tá ligado? Então é... Mas é um caminho, é uma lógica que é mais fácil, né? Porque você meio se coloca numa posição que você é superior àquela pessoa, né? E é um pouco difícil de você se desvencilhar disso. Enfim. E uma lógica que ela. É uma lógica que ela exume uma classe inteira de erros, sabe? Uhum. Tipo, não precisa ficar puto com a classe dos críticos, porque esse cara não é crítico de verdade. Isso. Não, é boa, feio. Não é que hoje saiu um vídeo do Load sobre negócio de imagens da suástica. Aí eu achei que se entrar nesse assunto, eu, caralho, eu tô fugindo desse assunto. Aí só por isso. Mas beleza, entendi o seu ponto. Mas o vídeo lá é com o Felipe Figueiredo, que eu gosto muito. Perfeito. Entretanto, o crítico cada vez mais se vê condicionado a esse modelo. Percebe? Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico faz com que as pessoas cada vez mais tenham menos tempo, o que é uma contradição, ou uma suposta contradição, porque o capitalismo promete a gente, lá na virada do século XIX para o século XX, que o desenvolvimento tecnológico nos daria tempo, de lazer, inclusive. Só que o que eles nos entregam é mais coisa para fazer. Porque você reduz o tempo para fazer determinada coisa para fazer outras mais. Tá? E aí, isso se traduz na lógica de como o produto audiovisual se apresenta para nós. É o TikTok, é o Reels, é a internet, como ela se apresenta hoje. Cada vez mais, o produto é menor duração. E o crítico ele precisa se adaptar a essa lógica, a esse tempo. Eu não sei, porque na verdade o que a gente tem hoje é a série substituindo muito o cinema, né? As pessoas consomem mais série do que cinema. E as séries são mais longas, né? Inclusive, Hit, quando as séries. A lógica de mercado das séries vai foder a Netflix um dia, sabe? Uhum. Essa lógica de mercado de tipo. Ah, nossa, ficou famoso até aqui, tipo, vamos cancelar então. Essa coisa de ficar cancelando vai fazer eles perderem a fidelidade da porra do cliente. Os caras vão parar de assistir essas merda, sabe? Tipo, Pô, será, a cara? galera vai parar. Sabe? Acho que sim. Inclusive é um movimento que parece que já tá acontecendo, sabe? A Netflix, ela cancela tanta coisa, tipo... Não tá atendendo a métrica, cancela. Não tá atendendo a métrica, cancela. Que as pessoas estão tipo... Cara, eu vou esperar sair tudo antes. Eu não vou ver. Vou esperar Mas sair tudo. eu acho que é um público que você tá comentando, não é o público geral. Pelo que eu sinto no meu feeling, tá? Que é... O que eu sinto mais é que as pessoas vão no meio muito no boca a boca, no que tá rolando. Tipo, o meu amigo assistiu uma série, a primeira temporada, sei lá, do Round 6. E aí falou, porra, muito boa, você tem que assistir, e aí assiste, aí o outro vai assistindo e tal, e aí vai criando, tá ligado? Eu sinto mais que é uma parada assim que rola, do que exatamente a pessoa tem essa coisa do... Ah, vou esperar sair, porque é meu tempo. Porque... Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, as pessoas acabam também usando muito o streaming, porque ela tem 20 conto pra pagar o streaming dela, mas ela não tem 200 conto pra ficar saindo todo final de semana. Se ela tivesse, talvez ela assistiria menos séries, mas ela não tem, então ela fica em casa, né? Então, é o meu feeling, deve ser uma coisa muito específica do que eu tô falando, mas eu sinto um pouco disso também. Tem essa questão. Inclusive, Hit, o que o autista não gasta saindo, ele gasta com remédio. Tá aí. E aí ele Basicamente assiste uma série, né? Eu fico aqui em casa assistindo qualquer coisa. Então, tem essa questão. Essa duração. Então, gente, é isso. Não dá pro crítico expor a ideia que ele tem pra determinado filme em 1 minuto, em 1 minuto e meio, em 3 minutos. Não dá. Mas ele precisa. E aí, como o mercado cria o crítico nesse processo? Fazendo com que esse crítico precise se comunicar com esse 1 minuto e meio. Ele se transforma no quê? No resenhista. No cara que vai indicar um filme e no final vai dizer o nome. Percebe? Qual é a questão aqui? E aí o mercado ele vai sabotando esse crítico.
O crítico que quer construir a ideia, que quer construir um debate acerca do filme, que quer desenvolver linguagem. Por quê? Porque esse crítico, ele é a negação do processo dialético. E sendo ele negação do processo dialético, ele quer que o cinema esteja em constante mudança. E mudança não é bom pra isso, ó. Mudança não é bom pro dinheiro. Não é bom pro lucro. Não é bom. É o que a gente sempre fala. O capitalismo tende a homogeneizar a escolha. Como? Padrão de gosto. Transformando os filmes numa lógica padronizada. Pô, ele parou o frame do PH Construindo ali, um gosto padrão. Ele, né? E se esse gosto, através do crítico ou por outros artifícios, muda constantemente, Como se vir lá e tivesse perguntar: PH, qual o tamanho? risco maior ao lucro. Ele tá com uma carinha do... que delícia esse suquinho de laranja. Não, mas olha a Às mão vezes você vai dele. ter que sair do Parece que filme ele tava dando pra tamanho falar mesmo. um conceito que você vai trabalhar, pra você voltar pro filme, pra mostrar como o filme trabalha esse conceito, pra depois chegar à sua reflexão. Então é como se o filme ele fosse alvo do teu fichamento, do meu ponto de vista. Mas assim, tem uma lógica que você não pode fazer isso você não consegue fazer isso em 1 minuto e meio. Mas o que as pessoas estão fazendo de TikTok é: beleza, eu não posso fazer isso em 1 minuto e meio. Mas se eu fizer em 20 partes de 1 minuto e meio? É verdade. Ai, caralho. Tipo, a pessoa tem a falsa... Mas isso é muito doido. A pessoa tem a falsa impressão de que ela está assistindo um negócio de 1 minuto e meio, mas ela está assistindo um vídeo de 20 minutos, só que a duração do vídeo ele tem uma construção de 1 minuto, aí você passa pro próximo, continua o mesmo assunto, e aí tem toda aquela questão, é meio que um vídeo só, mas a forma com que ele foi feita foi pra ficar te recompensando que você terminou alguma coisa. Mas você ficou 20 minutos vendo o cara falar, vídeo de 1 minuto. Então meio que... Isso é genial. Quem faz isso merece um prêmio. Tipo, você consegue fazer, mas você tem que se adaptar. Você não dá mais pra você sentar e escrever e tal, que é o mais importante. Você tem que pensar também nessas coisas. Então ficou mais difícil também o trabalho do... Não só do crítico, mas das pessoas em geral que querem produzir um conteúdo um pouco mais denso, né? Um pouco mais complexo. O que hoje é mais parecido com a crítica, como eu encaro que é crítica, são os vídeos ensaio aí que a galera faz, né, no YouTube. Tem lá seus 20 minutos, não é questão de tempo, mas tem lá seus 20 minutos, 15 minutos, que o cara tergiversa, e o cara diz: ah, então é por isso que o filme fala. E dane-se se o filme é bom. A gente tem poucos canais de vídeo ensaio que tem esse ponto que o PH tá falando. Geralmente, os canais de vídeo ensaio, eles pegam... junto uma coisa com a outra. Tipo, o tema do vídeo ensaio, né? Tipo, vou falar sobre determinado filme, sei lá, A Chegada. E aí ele vai trazendo coisa. Tipo, como A Chegada é legal baseado no filósofo tal. Então, tipo, não é exatamente sobre A Chegada. É sobre A Chegada, mas é sobre outras coisas também. Então... Cara, eu peguei um ranço de vídeo S durante o tempo. Uhum. De vídeo S no Brasil, principalmente. Porque era aquela coisa, eu falava: ih, vai lá, voz masculina, com um lo-fi de fundo, pra parecer inteligente e falar pra mim o que é óbvio. Ou se não cometer um crime contra a humanidade. Vai lá. Vai, homem médio, achando que é filósofo. Sabe, eu fiquei meio puto durante o tempo. Mas eu acho que é coisa só, tipo, essa é coisa mais Brasil, sinceramente. Então, você consegue fazer, mas eu acho que o mais próximo, assim, de fazer vídeo ensaio muito encorpado, quem fazia muito era... Ainda faz, né? Mas não faz tanto no YouTube, faz em outra plataforma, é a Lindsay Ellis, né? Que ela fazia um vídeo mesmo, tipo, trazendo várias coisas, mas ela estava falando especificamente sobre a obra, né? Então ela estava fazendo toda uma explicação, mas para chegar no ponto da obra em si, né? Então... E tem outra coisa também, Hit, que me deixa um pouco chateado com esse método, vídeo ensaio, porque o vídeo essay é baseado num gênero textual bem prático, bem comum da língua inglesa, que é o essay. Que é um gênero de merda. Que são os textos bosta que saem dessas coisas. Sabe, é um gênero de vestibular, sabe? Essa é a coisa de vestibular. Texto de vestibular é a maior merda que existe. Você vai ver aquelas coisas de nota 1000, você fala: caralho, ninguém publicaria uma porra dessa. Mas enfim. mas... Enfim, eu acho que tô pesando muita mão no texto do Enem, né? Mas não entendi seu ponto.
ruim. Mas é uma merda, cara, o texto de Enem. É que o objetivo dele é tá enquadrado dentro de um certo tipo de, Sim, né, de estrutura, né? Não é Ele- falar coisas, né? ele tem a função ali, tá? Eu entendo, ele tem... O Enem, ele inclusive, ele elenca quais são as funções. O meu problema é que quando o maluco... Eu fui, né, eu trabalhava... Né, eu fazia parte do jornal da faculdade. Aí o maluco chega... tipo, acabou de sair do ensino médio e entrou na faculdade. Aí ele chega, aí tipo, eu falo, porra, vamos, né? Você quer entrar no jornal da faculdade? Maneiro. Me escreve um texto aí. E o cara me escreve um texto de Enem. Aí, tipo, até eu tirar da cabeça do cara que texto de Enem, eu falo, cara, ó, texto de Enem é uma merda. Não funciona. Mas é muito menos culpa dele e muito mais essa lógica maluca, né? Dessas escolas que te treinam Exato. pra passar no vestibular, né? Foda, né? Sim, o cara não sabe escrever, sabe? Eu falo, mas, tipo, você sabe escrever de outra forma? Não. É. Eu aprendi a escrever para o Enem. Caralho, velho. Porra. Aí fode parquinho, continua. Dane-se se o filme é datado ou não datado. Todos os filmes são datados. Todos os filmes são datados. A gente já conversou sobre isso aqui milhares de vezes. Né? Por que todo filme é datado? Porque todo filme demanda de um trabalho que será empregado em determinadas técnicas. Mas como se faz texto, não é introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim. Estruturalmente, sim. Mas o que a gente tá falando... não, tá falando texto... Ele tá falando texto de uma maneira mais geral. Não é o texto do... Não, mas mesmo assim, tipo, o texto jornalístico, por exemplo, muitas vezes não tem conclusão. Não, sim. Não é nem pra ter. Mas, tipo, vamos dizer que ele tá falando de um texto, tipo... parecido com o do Enem, mas que não soe como o do Enem. Sim, seria essa estrutura. Só que, quando você... geralmente o texto do Enem, ele não quer exatamente dizer alguma coisa. Ele quer só dar os checkpoints do que precisa ter num texto. Então, tipo, eu tô dando uma introdução, falando de alguma coisa que eu me lembrei, não é exatamente porque eu quero desenvolver uma ideia que eu tenho, mas sim de que aparente que esse texto tem um desenvolvimento, tá ligado? Então, tipo, é só... Tipo, eu tenho um conhecimento de tal coisa, eu coloco lá e trago pra cá, tipo, mas não é, tipo, eu tô partindo de alguma coisa pra chegar a outro lugar. Até porque você nem sabe sobre o que você vai escrever, tá ligado? E não é nem só isso, Hit. Os avaliadores do Enem, eles têm uma listinha de coisas que ele tem que verificar. Então, você E tem... uma dessas coisas é, por exemplo, precisa citar algo da cultura pra falar sobre o tema. Precisa introduzir, tipo, aí tem... Cara, tem regra até pra número de linha. Aí você vê uns textos engessados com reflexões bem porcas, sabe? Bem baixas, em Até 30 100. linhas, sabe? Beleza que seja... Assim, todo texto, ele tem um contexto. Eu quero dizer, todo texto, ele foi produzido para uma função comunicativa. Beleza que você faça o texto de Enem no Enem. No resto da sua vida, você sai isso, sabe? Você sai disso, você se abandona isso. O problema é quando as pessoas não conseguem desgarrar, sabe? Parece tipo um mau hábito. Não solta. Mas enfim, e o que o cara tá falando aí, tipo... Né? Pra fazer dessa forma. E a coisa, tipo, todo cinema tem contexto porque ele foi feito sobre uma técnica. Não, tudo tem um contexto porque foi feito num tempo histórico. Ponto. Já resume toda a discussão. Né? Tudo tem um contexto porque é produzido sobre um tempo histórico. Não tem como você fugir do seu contexto. Mas acho que foi isso que ele falou. É impossível. Não, o que ele falou foi basicamente, tudo tá... Tudo é produzido... Eu acho que ele, tipo, se estendeu demais, sabe? Ele falou, não, é porque tem uma técnica e tal. Não é que tem uma técnica. E não tem a ver só com cinema. É tudo mesmo, sabe? Tudo, ponto. Tá dentro de um contexto histórico específico e é produzido, tem as funções delimitadas para aquele contexto histórico. Lá. E técnicas Só essas tem que têm idade. Tem idade. Então o trabalho empregado sobre determinada técnica é um trabalho que só poderia ser empregado naquele tempo histórico. Não é universal. Não é atemporal. Todo filme tem idade. Todo filme é fruto do seu tempo. Aí vocês vão falar, tá, mas o filme lá de 1950 de debate sobre racismo de maneira atemporal. Mentira.
É claro que o tema racismo é atemporal, digamos assim, mas a maneira como esses temas serão discutidos é completamente Não é diferente não. em 1960 e 2023. Completamente diferente. Sacou? Tem um Todo racismo bem respeito às situações, temporalizado. Oi? Tem um racismo bem temporalizado. Não é, pois é. Mas dane-se o CGI, cara, também. Até Senão porque... a gente não teria avançado ou regredido, né? Se fosse sempre uma... Não, e... Inclusive, esse é um dos grandes erros, inclusive, das pessoas que pensam Brasil, sabe? Gessé de Souza, o cara que vai criar, tipo... Sabe, aquela noção de que as relações sociais do Brasil, né, as relações interpessoais, né, ou até interraciais, elas são baseadas na lógica da Casa Grande Senzala. E, cara, isso tá muito errado, porque desde a Casa Grande Senzala já passou um tempo, sabe? Passou, tipo, mais de 100 anos. As relações raciais brasileiras, elas estão muito mais influenciadas hoje em dia pela lógica higienista do Oswaldo Cruz, sabe? Sim. Uma coisa mais século passado, não retrasado. O racismo brasileiro hoje, ele é diferente do racismo anterior, porque ele misturou com eugenia, os caralho a quatro, sabe? Ele não é mais um racismo religioso da época da escravidão. É outra coisa. Enfim. Isso é uma coisa que você levantou, que até já comentou sobre isso anteriormente, que é essa questão de, às vezes, ficar muito preso a determinados teóricos quando o assunto vai para além da teoria, tá ligado? Tipo, quando ele tá discutindo coisas muito específicas sobre aquele tempo, e aí você traz pra cá sem fazer exatamente esse recorte, né? E aí, às vezes, você Sim. deixa muito... Tem muito... uma coisa que eu sinto que tem muitos autores hoje discutindo coisas de hoje que eles só vão ser conhecidos daqui a 20 anos, 30 anos. Quando o que eles estão falando sobre hoje deveria ter sido lido hoje, mas eles só vão ter alguma notoriedade quando o que eles falaram já for coisa do passado. É que a tradição, ela hoje em dia, muitas vezes ela serve como um claustro, sabe? Ela não serve serve como uma prisão e não como um norte. As pessoas se fiam muito, tipo... Cara, quantas vezes eu já entrei na faculdade, tipo... Tinha uma coisa, na faculdade de Direito, gente, por exemplo. A gente tava lá numa aula de Direito Digital. Eu falei assim, cara, eu acho que vender, por exemplo, sabe aqueles planos de internet gratuita para WhatsApp? Eu falei, olha, eu acho que esses tipos de plano, eles ferem a neutralidade da rede. Porque você tá gerando mais tráfego para um tipo de serviço, quando, sei lá, o Telegram, por exemplo, ele vai gastar sua banda. Isso fere a neutralidade da rede. Aí, tipo, a monitora virou e falou, mas como assim? O fulano de tal disse que não. Eu falei, tipo, eu falei, foda-se, cara. Sabe, eu já discordei de muita gente que é fulano de tal, muito maior que fulano de tal, fulano de sabe? tal que viveu na época que nem existia internet, entendi. Não, mas era um cara contemporâneo. Eu falei, mas foda-se, cara, o fulano de tal. Assim, é jurista, é um advogado. Eu duvido que saiba mexer no computador. Duvido que saiba mexer no computador direito. E você, tipo, óbvio, falando desses produtos, né? Ele tem uma questão de... Eu achei muito legal essa parada da banda que você falou, porque, beleza, eu tô te vendendo um produto como... Tipo, eu sei que vocês usam mais, então eu vou te passar também, vou te deixar utilizar o que você gosta mais, uma forma de atrair as pessoas, né? Mas, de certa forma, você também tá... tirando a possibilidade de que outras coisas tomem o lugar daquilo, porque, pô, a pessoa não vai querer gastar a banda dela em outra coisa se ela pode ter um produto parecido, que já está estabelecido e tendo de graça, de certa forma, né? Então, E sabe o que é interessante, Rit? Essa discussão eu tive em 2019, na sala de aula. Chegou agora, esse ano, 2023, e um monte de gente tá falando que, olha só, descobrimos que isso não é só contra a neutralidade de rede, como é uma prática anticoncorrencial. Caralho, vocês descobriram agora? Eu sei desde 2019. Também na cara, Tinha né? 20 anos. Então tava bem na cara. Por que as pessoas estão descobrindo isso agora? Sabe? É muito louco. Interessante. O que é que me fez pensar? O que é que me fez refletir? E aí vamos lá, né? Eu acho que a crítica toca... Logo o WhatsApp, né? Big Tech é uma, porra... Um dia vai Exato. ter... Um dia vão ter... Porra, discussões sobre Big Tech, né? em miúdos, cada crítico vai ter uma opinião, melhor dizendo.
Mas a crítica é fazer o mundo se enxergar naquilo ali, fazer a sociedade se enxergar naquele filme, naquela série, fazer o hoje se enxergar naquilo ali, datar aquele filme, ou seja, ele existe provavelmente por isso. Esse é o pensamento do momento na humanidade. A humanidade hoje saiu de uma pandemia, então é por isso que talvez Steven Spielberg esteja sendo tão, como é que eu posso dizer, voltando tanto para falar da origem dele. Pode ser o medo de um homem que teve medo de morrer e nunca falou da própria carreira, né, o apego que ele tem ao cinema, e por isso ele faz um Fablemans da vida e não um filme de monstro, não sei o quê. Faz um filme super íntimo e etc. Então acho que o crítico ele tem que pensar isso. E outra, não é pensar fora da caixa, não é pensar diferente. Acho que é observar bem o mundo que está ao nosso redor, entender o filme dentro desse mundo e o mundo dentro desse filme. É uma coisa que a gente tenta fazer muito aqui. Eu não sou crítico, né? Tô muito longe disso. Nunca vou querer essa alcunha, inclusive. Mas uma coisa que a gente tenta entender, tipo, por que determinado anime que a gente tá assistindo tá discutindo exatamente essas coisas em 2023, dessa forma que tá sendo feito, tá ligado? Eu acho que isso... Cara, eu tenho que parar de falar, tá ligado? Eu acho que... isso é muito legal, porque principalmente porque o mangá e o anime, por mais caricatos que eles sejam, eles são algo muito intrínseco, né? No imaginário japonês, e eles têm coisas muito interessantes para dizer sobre aquela sociedade em si. Não quero dizer tudo, obviamente, mas eles têm sim muita coisa para dizer sobre isso. E inclusive eu acho uma coisa que eu sempre fico muito curioso exatamente por causa disso, é o caso do Isekai. Porque a forma com que a sociedade foi andando no Japão fez com que a gente chegasse no Isekai. E não o contrário, tá ligado? Então é muito interessante pensar por essa forma, né? O Isekai que a gente tá falando, o Isekai japonês de 2015 pra frente, sabe? Sim. Ele é muito idiosincrático de uma sociedade que não tem de uma sociedade em que as pessoas elas têm que borrar, né, o véu entre a realidade e a fantasia, porque a realidade é uma merda, né, e porque as sociabilidades são mais difíceis, né, isso tem a ver com também a cultura jovem japonesa. Isso é muito legal porque, cara, é que tá, toda obra a gente pode tirar alguma coisa interessante em termos contextuais. Quando a gente comentou sobre, por exemplo, Sonobisque Doll, né, eu passei um tempão, basicamente, passei um tempão falando, como sempre, sobre como sobre a diferença entre representatividade e objetificação, sabe? E criação de arquétipos, né? A gente passou um tempão falando nisso, tipo, com um frame parado, falando, olha, essa personagem, ela não é uma mulher. Essa personagem é um objeto. Um objeto que serve para espelhar o desejo de um público masculino. Né? Então, falando sobre público e tal, dá para tirar umas coisas bem legais aí que são extremamente interessantes. O cinema, a arte como um todo, como fonte histórica, né? Você vê o que tá proliferando, o que aquele público via, o que as pessoas acham bonito. É super legal. Entender o mundo dentro desse mundo, o filme dentro desse mundo, mas também entender-se como parte desse mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na sua crítica, você é o autor. Na sua crítica, você é o autor. Preste atenção nisso. Na sua crítica, você é o autor. O que eu quero dizer com isso é que, enquanto crítico, a análise técnica sobre alguma coisa, ela não é imparcial. Ela não é imparcial. Esse negócio de técnica imparcial, e tudo mais, é coisa de, né? Paulo Guedes da vida, né? Economia e técnica. Na sua crítica, você é o autor. E, portanto, o embasamento técnico, o embasamento objetivo, os conhecimentos adquiridos que você tem de cinema, você só o tem por conta das suas vivências e da sua experiência com o filme. Então não há conhecimento adquirido fora da nossa existência. O processo de construção de conhecimento ele é feito por alguém. Por nós. E esse conhecimento ele é adquirido pelas nossas subjetividades também. Não há como separar subjetivo de objetivo. São fatores indissociáveis. Você é o que é por conta daquilo que você adquiriu nas suas vivências, portanto também. Muito obrigado, João. 5 meses, tamo junto. Além dos seus conhecimentos adquiridos nos livros, nos vídeos, ou seja lá onde for, mas também na maneira como você experimenta. Tem livros aqui. E por natureza, filme. Isso é uma coisa que a gente comenta muito aqui, né? É a capacidade, os seus horizontes, né? E os seus horizontes, eles têm um limite, sim, e o limite é o que você
já aprendeu antes, né? Beleza? Mas antigamente, falo dos anos 80, a importância do crítico parece que era maior, não era? É porque tinha um lance de descobrir, né? Ele era capaz de fazer um filme estourar ou não, lembra naquela época? Principalmente Sim. os críticos americanos, né? Foi na época, acho que, das avaliações, É. né? Os joinhas. Exato. O Roger Ebert, ele passou por isso. A gente vê vários filmes antes, você vê documentário. Estrelinha, né? Não, e documentários os caras falam, E esse tipo de estrelinha, assista ou não assista, o bonequinho em pé, é guia de consumo. É o crítico se transformando nisso. É o que o mercado adora. a gente ficou preocupado. Aí foi um pouco anacrônico, eu acho. É diferente. Naquela época é diferente. Foi o que eu falei, o erro, sabe, da classificação histórica, parece que ele tá falando de uma realidade do século passado. Preocupado se o crítico se tal crítico ia gostar ou não, porque ia ser o que ia definir, principalmente em peça de teatro. Até porque era muito filme, né? Pra você, no cinema tinham diversos filmes diferentes, né? Tipo, todas as salas estavam passando a mesma coisa, né? Como é hoje, né? Pode ser muito isso, Muito. musical, né? Restaurante, né? Restaurante e tal. E aí a gente vai no Ratatouille, né? É. Ratatouille, ele trabalha muito bem o papel do crítico. Exato. Você vê ali aquela galera Cara, que criando arte, maravilhoso. Quero dinheiro. Dedicar-vos aí tantos subs. Muito obrigado, Maravilhoso, Davi, 4 amo meses. Ratatouille, cara. Muito legal, Ratatouille. Ratinho e a sécula do Ratinho. Pô, um rato conseguiu fazer uma comida que Gabriel Guerreiro gostou. Foda, né? Né? Eles criando arte ali, mas ao mesmo tempo preocupado com o cara, e um cara super amargo, né? De orelhas, É igual, né, olheiras cara? O profundas, estereótipo, né, do crítico, né? longilíneo, desenhado como se fosse um vilão e tudo. Ele entra no universo e fica sombrio, fica soturno, mas quando ele Na come o moral, Ratatouille, né? próxima vez que eu ver o Gabriel Ah, mas Guerreiro, eu vou eles dar o chapéu Eu de acho que chefe pra o ele crítico, com o não tá nesse ratinho antes. dentro. Esse antes é como o crítico foi levado a estar. Sobretudo nos anos 90, por conta das revistas e dos jornais. E acho que agora volta um pouquinho com esse lance de Letterboxd, Rotten Tomatoes e etc. Mas eu acho que o papel do crítico tá no exato momento que o ego, inclusive o nome dele é Ego, né? O Ego lá o Ratatouille. Igor. É mesmo? É. Exato momento que ele coloca o Ratatouille na boca e sente a profusão de sabores. Eu acho que o papel do crítico tá nesse momento. E é justamente esse momento que é tudo que eu falei pra vocês agora. Todo o conhecimento adquirido por aquele crítico, pelo Igor, que ele tem conhecimentos técnicos adquiridos. Só que o crítico, o Igor, antes de provar o Ratatouille, ele era o crítico distanciado. Era o crítico que se mantinha na Torre de Marfim. E, portanto, distanciado daquilo que ele observa, distanciado da natureza. E quando você se mantém distanciado do filme, você se coloca acima dele. Sim. A Torre de Marfim. Acima daquilo que você observa. Distante, olhando sem ser visto. Você se coloca como superior. Afinal, você tem os conhecimentos. Você detém o conhecimento adquirido para domar aquela obra. Domar aquela obra. E sabe o que você faz quando você se transforma nesse crítico que possui os conhecimentos técnicos, objetivos, etc. E você doma a obra? Você mata ela. Você mata ela. Então o crítico ele deve fazer o trabalho de descer da Torre de Marfim e se aproximar dela. Se aproximar dessa obra. Ser parte. Permitir com que aquilo que se sente, sua experiência, seja parte daquele filme. Que suas vivências sejam assimiladas aos conhecimentos adquiridos. Isso é muito importante. Porque isso não tem nota. Esse sentimento, não existe uma nota que defina. Me dê uma nota. Você já viu a Capela Sistina? O teto da Capela Sistina? Claro. Já visitou? Me dê uma nota aí. Como assim uma nota? Me dê uma nota. Eu quero uma nota sua. De quanto? De 0 a De 10? 0 a 10. Você não é o 10. crítico? 10. Tu já viu a Mona Lisa lá no Louvre? Já. Me dê uma nota pra Mona Lisa. 8. 8, beleza. Tu acabou com a arte, né? É isso. Destruiu a arte, né, pô? Destruiu a Mona Lisa. Cara, o PH Deu é uma muito nota bom, 8 cara. pra É Mona muito Lisa. bom. Porque eu tô um pouco me Ele tá E agora? sendo- ele- Olha só isso. Olha como é interessante. É muito bom isso, esse cara. PH Foda-se a fez nota, aqui. velho. Eu Ele odeio pediu nota. Pro Hit, pausa aí. um Vilela segundo. dar uma nota pra Mona Lisa. Diga. Uma vez, eu tava no... eu tava fazendo, né? Eu tava fazendo pernóstico. Aí o cara virou assim e falou: Silvana, eu sei que você não gosta de dar nota, mas, poxa, vamos dar uma nota pra isso aqui e tal. Eu falei, não. É tipo, como assim? Não, cara, como eu vou fazer um ranking das coisas que eu assisti, tipo, na minha... Não. Não tem como, tipo, eu vou dar, sei lá, 10 pra... E o que eu faço com o resto, sabe? Aí eu vou dizer que... Caralho, não, sabe? Eu vou dizer que tem coisas equivalentes. Como eu vou criar equivalência entre essas obras? Né, Hit, qual é a... O que tem em relação em Coração do Potequim e o Lawrence da Arábia? E Nosferatu. Tipo, filmes totalmente diferentes. Estão na lista dos 10 do Silvano. Tipo, porra! Enfim. E aí ele dá nota 8. Ponto. Ele não explica por quê. Não tem um texto. Não é acompanhado de uma
de uma ideia para que essa nota 8 chegue. Mas a pessoa que Alma Rei é vê 10. essa nota e não vê essa ideia, não vê esse texto acompanhado, ele simplesmente Pra mulher você dá nota, né, seu machista? assimila o 8. Ou seja, falta alguma coisa? Talvez. Toma no coito. Isso é um pouco do trabalho do Rotten Tomatoes, Essa você deixou muito fácil pra mim. Metacritics e etc e tal, que são agregadores de nota, que matam a individualidade do crítico. E aí, o espectador vai lá no Rotten Tomatoes e vê 90%, 80%. Tá, o que significa isso? E aí você assimila assim, abaixo de 70% foi pouco positivo, acima de 70% é bom. Mas aí você vai perceber que muito provavelmente o Vilela vai trazer que a isso, nota por isso que eu do parei nesse momento. Aí você vai Rotten perceber não que funciona esse assim, né? A nota do Rotten, ela é baseada no número de críticos que deram reviews positivos. Não importa muito qual o positivo foi, mas eles deram reviews positivos. É a porcentagem de críticos que gostaram. É uma forma Se uma quiser- forma de dizer que não tô me baseando numa nota, tô me baseando em outra coisa. Mas no final das contas, a função acaba sendo a mesma, que no final das contas é o número, né? Porque ninguém tá entrando lá pra ler as críticas, né? Então é meio foda. 8 pra Mona Lisa, Eu por muito Eu tempo. já digo que não é pra entrar, não. Por muito tempo eu nem sabia que tinha crítica lá dentro. Eu pensei que era só um número. está muito inserido na experiência que esse cidadão, no caso Vilela, teve com a Mona Lisa. E não com a Mona Lisa em si. Por quê? Porque a nossa experiência ela deve ser assimilada na maneira como assistimos os filmes. E o Vilela... É que a Mona Lisa é muito desaponta, desaponta muito, A gente não cara. conseguia chegar perto da Mona Lisa, era pequenininha, a gente espera um quadro grandão e aí eu não conseguia Exatamente ver o isso. Ou seja, a experiência que ele teve É um com o quadro de, tipo, fez meia com que ele tivesse uma nota polegada. 8. Um monte de gente com câmera na frente, é um saco. Mona Lisa, cara, foda-se a Mona Lisa. Então, isso que você falou que é interessante. Tipo, você não experiencia a Mona Lisa, né? Porque você tem diversas coisas na sua frente e você conhece você conhece a história e tal, da importância, enfim. E aí quando você chega lá, tipo, você vai achando que você vai ter um momento catártico e é um momento merda, né? Por Cara, causa tem da uma Mona Lisa? coisa- Não, por causa do ambiente, porque você tá longe, tem um monte de gente na frente e os caralho, né? Cara, tem uma coisa interessante, isso é muito... Chama Síndrome de Paris. Sim. A Síndrome de Paris Eu aprendi é isso uma- com o é um japonês, efeito- inclusive. porque tem uma... basicamente, parece que a Síndrome de Jerusalém é a Síndrome de Stendhal. É que a Síndrome de Jerusalém é mais tipo, as pessoas vão pra Jerusalém e elas saem achando que é o Messias. Né? Tem a ver com choque cultural. Já vem um Exato, tipo, as pessoas saem achando que é o Messias. Mas a Síndrome de Paris é aquela ideia de tipo, caralho, eu cheguei em Paris e não é tudo isso. Aí o cara entra em depressão, sabe? Depressão transitória. E isso acontece muito com os japoneses, sabe? Por isso que a embaixada japonesa ela tem uma linha 24 horas. Ela tem literalmente uma linha 24 horas pra atender japoneses com síndrome de Paris, cara. É foda, né? A questão do... Eu lembro na época que eu era da igreja, tinha muitas aquelas viagens pra Israel, né? E é muito legal porque as pessoas vão nos lugares que supostamente, né? Jesus passou e todos os lugares são o lugar que alguém disse que passou. Porque se tu pegar na própria Bíblia lá, tipo, não é o local. Não, mas ele tava aqui, passou aqui. Foi dessa parte aqui do Rio Jordão. Foi aqui que ele morreu e tal. Tudo errado. É muito divertido. A experiência que ele teve com o quadro fez Mas se eu tivesse lá, eu ia ligar? Claro que não, foda-se. com que o humor dele fosse É outro. divertido, que pô. a Eu queria maneira muito como visitar ele lá. Eu não sou muito fã de Israel, não. enxergava o quadro fosse outro. Eu também não. Eu acho que é justamente por isso. Mas quando você dá só a nota, a pessoa entra na crença, a pessoa que vê a nota, entra na crença de que aquilo ali é uma análise objetiva. É um número, gente. Há algo mais objetivo que um número? Essa é a perspectiva da dominação da natureza. Enclausurar a natureza, enclausurar a arte em um número. Chama pra qual é a nota? O que é que tu sentiu quando viu a Mona Lisa? Porra, cara, eu senti que tinha muito japonês e oriental na minha frente que eu não E conseguia aí, ver, por que cara. tu acha que aquelas Exato. pessoas queriam tanto estar Cara, era um perto da Mona absurdo. Lisa? Já foi pra lá ou não? Já É um foi. absurdo, né, cara? Fica um quadrinho com vidro lá, um monte de gente, tudo vazio, umas obras absurdas do lado e todo mundo lá. "Ah!" E qual foi o sentimento que tu teve com esse aperto pra ver um negócio tão pequenininho? Eu tive um sentimento de que as pessoas estavam perdendo muito
com o resto do Louvre, porque eles iam só em alguns lugares e não via aquela beleza toda. Mas é claro que é impressionante você ver ao vivo uma coisa que você sempre viu reproduzido em todos os lugares. Como é que tu acha que a Mona Lisa... Desculpa, como é que tu acha que o Leonardo da Vinci se sentiria vendo aquilo ali? Cara, tá aí. Eu acho que ele faria? Sentiria bem de aquilo ter atravessado tanto tempo e ainda ter tanta gente interessada num quadro que ele pintou, sabe-se lá por quê. Sabe o que tá faltando? Tá faltando um novo Jô Soares, ô Silvano. O que era o Jô Soares? Que é o contrário. Hoje acontece o quê? Gente burra entrevistando o Jô Soares. E ele era o contrário, né? Ele era uma pessoa inteligente que entrevistava gente burra. E aí ele conseguia tirar coisas dessas pessoas, né? O que o PH tá fazendo hoje, agora, é basicamente isso, né? Ele tá conseguindo tirar coisa muito interessante, trocando de lugar com o Vilela, né? Que é ele tá entrevistando o Vilela. Realmente. Né? Faz falta, cara. Como faz falta o Jô Soares, velho. Entendi. Se tu elaborar um pouquinho mais, isso é crítica de cinema que tu fez agora. Dane-se a nota. Tu percebe como a nota não me deu o sentimento que você teve para com os orientais que lá estavam, tentando cavucar um espaço. Buscar tirar o máximo. Inclusive, quem teve curiosidade de ler as paradas do Roger Ebert mais antigo, as mais longas dele, às vezes ele fazia isso, de tipo, eu cheguei no cinema, e aí tava tal coisa, aconteceu tal coisa no cinema. Porque isso também faz parte da sua experiência. O sentimento que você tem naquele dia, que você está de bom humor, se você está de mau humor, como você viu, isso também faz parte da sua experiência como uma pessoa está assistindo. Então faz sentido você colocar isso na sua crítica. Quando você começa a entrar um pouco nessa área, você tem essa falsa impressão de que você tem que ser tipo um não humano e analisar as coisas como se elas fossem frias, sabe? Mas no cinema, na arte em geral, é exatamente o contrário. São construções de pessoas. E você está analisando como uma pessoa. Então você não deveria ser tão frio assim. Então essas coisas influenciam também. Então é muito interessante quando alguém coloca esse tipo de questão. Porque claro que podem cair em coisas tipo que as pessoas falam, mas aí a pessoa estava de má vontade. Enfim, que pode acontecer realmente. Mas, no geral, a forma como você tá naquele dia faz diferença. Só não gosto muito do Ebert quando ele fala de jogos, parecia muito velho paia. Tipo, ele era velho mesmo, né? Que loucura, né, Diego Toy? Um dia você também vai fazer isso, Diego Toy. Você também vai ser uma pessoa velha e vai rejeitar um pouco do novo. Todo mundo faz isso, relaxa. Você ia falar alguma coisa, Silvano? Lembrei de, tipo, a gente conversa sobre isso bastante, né? Uhum. Sobre os horizontes entre a objetividade e subjetividade, assim, eu tenho um perfil bem acadêmico, então eu acabo focando muito em como você consegue se aproximar de uma objetividade sem perder a honestidade intelectual, sabe? Sem identificar que existem vieses, existem ideologias que estão invando essa objetividade e que, na verdade, né, nem toda epistemologia, epistemologia, né, ou nem todo método, ele é um método... Tá aprendendo, ele é um método Silvano puro. Tá aprendendo, viu? Ele meteu epistemologia, mas ele pensou, porra, essa palavra não quer dizer porra nenhuma se a pessoa não sabe o que significa. Ele foi lá e... né? Método, isso, Silvano. Você tem que... Pensa que toda vez que você tá aqui com a gente no VS, você tá saindo um pouco da academia e tá no meio de monte de burro. E aí você tem que falar como se estivesse falando com primatas, né? E aí você vai se tornar uma pessoa melhor assim. De nada, Silvano. Todo mundo aí, pode falar de nada agora pra isso. Mas esse teu sentimento é que é o massa, tá entendendo? O que é que tu fez quando olhou pra cá, tava assistindo? Tu olhou pra cima? Qual foi o detalhe? O que é que tu sentiu? Sentiu a presença de Deus? Sentiu a presença da arte? O que foi? Eu tentei me transportar na época que aquilo foi feito, né, cara? Demorou muito pra ser feito, e os problemas que tiveram. Isso é crítica de cinema. Dor na mão do cara de pintar aquele negócio na Isso é crítica de cinema. A nota, cara. É o que menos importa. Na verdade, não importa. E essa moda de... não sei se o processo da realização importa tanto pra crítica, mas beleza. Explicando os finais, né? Entenda o final. Existem dois caminhos disso aí, né? Eu fiz explicando. É o que menos importa. Na verdade, não importa. E essa moda de explicando os finais, né? Entenda o final. Existem dois caminhos disso aí, né? Eu fiz bastante, mas eu nunca explicava. Você mentia. Explicando o final de tal coisa. É porque, cara, você tá no YouTube, você tem que...
Tem que Tem dar que um jogar o bait, né? jogo. Você tem que trazer o cara pro teu Não, vídeo, e né? você, senão na busca não te acham, né? Então, lembra que eu falei lá no início? Fala aqui, Jesus, professor, parece que ele é o futuro. Eu li o futuro mais uma vez aqui agora. Lembra que eu falei lá no início? Que o próprio capitalismo, através dos seus mecanismos, através das suas Exatamente. O chat é um ninho de passarinhos e o Silvano é como a mãe que traz mastigadinho pra você. técnicas, ela transforma, cria o crítico. Então, é isso. O crítico ele precisa se adaptar a determinados discursos de mercado. Então você precisa se utilizar de determinados artifícios de linguagem, né? Final explicado, explicando, veredito, Mas sabe? aí não é o crítico, né? Aí volta pro... bom ou ruim. que o E Silvano você, falou, né? pouco a Todo pouco, mundo. nem vai sentindo, mas você vai se transformando num guia de consumo. Num agente, numa engrenagem do capitalismo. Numa engrenagem que, no final das contas, aí, essa onda aí de Barbie e Oppenheimer, tá comemorando qual filme tem a maior bilheteria. Quantas pessoas mais tiveram na sala do cinema? Sabe? Então você vai se transformando nisso. Mais do que o bait, assim, é o indexar, né? Exato. Então eu indexava com o final explicado e, na verdade, eu tava interpretando o filme todo, fazendo exatamente o que eu faço agora. Eu acho, assim, eu não sei ainda a opinião do PH Santos. Mas eu acredito. Como o PH Santos parou agora, muito bom, né? Mas. Parou tipo a Borghetti. Eu acho que a interpretação não é a palavra correta. Interpretação não é a palavra correta. O crítico ele não está aqui para interpretar nada. Porque quando a gente, enquanto crítico, se dá o papel de interpretar a obra para alguém, a gente também está matando o cinema. A gente está matando a arte também. Porque a gente está levando para uma pessoa uma interpretação e, portanto, o único caminho possível para aquilo. Por mais que você fale, essa aqui é a minha interpretação, gente, você enquanto crítico pressupõe-se uma autoridade e, portanto, uma verdade acerca do filme. E quando você interpreta alguma coisa, aquele que lê leva a sua interpretação como verdade. Então acho que a palavra correta não é interpretação. Talvez o PH só tenha usado... porque é a palavra mais fácil de chamar, né? Muito obrigado pelo sub, aliás. Gente, deixe seu sub aqui. A gente diminuiu o número de subs que virou o mês. Eu preciso muito de vocês, então use seu sub Prime, gente. O sub Prime é de graça. Se você é assinante da Amazon Prime, de graça você deixa seu sub aqui e ajuda o Projeto Live a continuar acontecendo. Se você não é sub Prime, deixe o seu, inscreva-se normal aqui. Claro, tem um valor, mas isso vai, da mesma forma, ajudar muito com que o Projeto Live continue acontecendo. É Ou, isso. mais ainda, se você já... E ele tá deixando bem claro. Deixe aqui no VS, né? é sub, presenteie a galera do chat. Presenteie a galera do chat com sub, tá bom? É a mesma coisa. Apresentei. E você que tá aí no YouTube, nosso querido se Theo você aí, ainda com não é você. inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e você também pode ser membro. Seja membro aqui. Coisa que eu faço agora. E é engraçado que aí você pega quem é a galera que te critica. Critica no sentido de reclamar. Sim. Que te reclama de se assistindo ou não assistindo. Lascou. Porque tem gente da área que diz assim: PH fez um vídeo com o final explicado, um absurdo, se rendeu. Mas eu não sei se eu entendi muito bem o que ele quis dizer, Silvano. Porque, tipo, ele tá falando que você não pode fazer uma interpretação porque você mata o cinema. E você gera um certo tipo de mensagem sobre aquilo no sentido de ser a única maneira. Mas a gente consegue fazer crítica sem interpretação? Não entendi. Então. Eu não sei se eu entendi exatamente o que ele quer dizer. Eu acho que ele quer dizer, tipo, você não entrega algo mastigado. Você ficar... Não é você explicar o que a pessoa viu, mas é você... Explicar o que você viu, Tá. no sentido subjetivo. Pô, nem viu, cara. Nem viu. Tu nem viu que eu fiz a crítica mais profunda que eu poderia fazer a um filme. Tu nem viu a carta aberta de amor que eu fiz a esse filme no final. Mas enfim, Assim, o crítico, ele muitas vezes, ele acaba tendo que se render. Tendo não. Ele acaba se rendendo a esses artifícios de mercado, final explicado e tudo mais. Que são esses clickbaits que vão aproximando o crítico dessa guia de consumo. Mas assim, ainda que você use o artifício e não faça, ainda assim, eu particularmente acho problemático. Eu não estou julgando o PH Santos por fazer nada disso. Eu particularmente ainda assim acho equivocado, porque por mais que você não faça, só de estar no thumbnail, só de estar no título, faz com que a pessoa, ao entrar no vídeo, entre já com a cabeça de que você vai fazer. E mesmo que você não o faça, ele vai sentir aquilo que você está fazendo como sendo, sabe? E aí, enfim, ele pode ser um problema, entendeu? eu acho que explicar, eu acho tenebroso. Mas por que essa busca do cara, eu preciso entender esse final? É porque a pessoa acha que ela não é inteligente ou ela não tem conhecimento suficiente para entender algo e precisa que alguém explique para ela? É uma coisa natural do ser humano?
Eu Ou é acho- uma coisa recente? Eu acho que é natural. A gente já falou sobre isso. A indústria da cultura promove o que o Adorno chamava de expropriação do esquematismo. Ou seja, se massifica uma lógica de produção cinematográfica que caminha em direção ao padrão de gosto, e esse padrão de gosto se transforma, como o nome já indica, o padrão, né? E o que esse padrão oferece pra gente? O que o Adorno chama de expropriação do esquematismo. Ou seja, o esquematismo nada mais é do que a capacidade humana de perceber a natureza e, portanto, estética, e conseguir assimilar uma interpretação dessa natureza através do seu intelecto. Ou seja, é uma dialética entre a maneira como percebemos e a maneira como reagimos intelectualmente sobre ela. Esse é o esquematismo. O Adorno fala pra gente que a indústria da cultura oferece a expropriação desse esquematismo, ou seja, ele retira a capacidade do indivíduo de interpretar o filme por si só. Fazendo o quê? Oferecendo a obra, e ao mesmo tempo em que oferece a obra, a explica. Ou seja, no cinema hollywoodiano, no cinema de massas e etc e tal, nós temos um motor único da história. Um caminho único, sabe? Fazendo com que o espectador não escape daquela lógica interpretativa que o filme já lhe oferece. Então esse é o caminho comum, esse é o padrão. E assim o espectador se acostumou a assistir filmes. E quando ele vê algo diferente disso, ele quer buscar a explicação. Quero dinheiro. Ele quer Tinha buscar o caminho. esquecido de renovar o Prime. Muito obrigado, Theo. Nasceu a criança, hein? Tá aí, Silvano? Olha o Gordo falando Ele não compreendeu. né, falando meio triste, falando com vergonha, é um saudade. Porque ele está acostumado Tô comendo com à com meia-noite. aquilo que já lhe oferece Não, mas a eu sou resposta. gordo mesmo. A indústria da cultura Nós. massificou esse modelo narrativo. Quando ele foge disso, ele precisa da explicação. Mas você não precisa de explicação. Pessoas quererem... Eu acho que é um papo bem longo, mas eu vou tentar resumir rapidamente. A arte, ela é inútil. Eu tenho um vídeo, inclusive, dizendo a arte é inútil. Várias pessoas falavam isso no meu podcast. A arte, ela é inútil. Se não me engano, Cortella falou isso. E depois ele Foi? explicou porque é. Então vamos lá agora. Isso, ô Lene? Eu não lembro que eu não tava no episódio do Cortella, mas... Você saiu bem agora, hein? Então, a arte é inútil. Daqui a pouco eu explico. Tá. Não vamos ter medo dessa afirmação. No prefácio do Dorian Gray, o Oscar Wilde escreve assim uma frase, cara, eu vou errar, mas parafraseando é isso aqui. Eu posso perdoar um ser humano que fez um copo, mas eu jamais posso... Não, um ser humano que fez um copo e não refletiu sobre isso, mas eu não posso perdoar um ser humano que fez uma obra de arte e não refletiu sobre. O que eu quero dizer? O copo, ele tem utilidade. É uma função. Ele, Foda. ele tem... Tipo, você coloca o que aqui? Nem que ele vire um jarro, mas ele é utilitário. Ele pode... Só pra passar? Foda. Não, só falei foda. Não, é realmente, cara. É inútil. Mas é que tá, eu odeio essa visão utilitarista da vida. As pessoas falando, não, mas por que eu vou ensinar história pra criança? Não é útil pro mercado de trabalho. Por que você vai aprender isso? Não é útil. Foda-se o que é útil, caralho. Eu só quero... Caralho, toda experiência humana tem que ser produtiva. Eu não sou engrenagem, Sim. né? Pode virar arte, mas essencialmente ele tem utilidade. É. Ele é um recipiente, Cadeira. coisas entram dentro dele. Enfim, Certo. a arte, ela é inútil. Porque ela necessita Ora, não. da nossa observação, do espectador, mais até do que do autor. Eu não quero saber qual é a intenção do autor. Dane-se a intenção do autor. O que eu observei, o que eu senti, o aperto que eu tive ao ver a Mona Lisa, ou o que quer que seja, isso é o que faz aquela arte ter utilidade. É o significado que eu ponho naquilo ali, pra mim, que ela passa a se tornar útil. Só que a maioria das pessoas pensam que ela tá respondendo. Ela nunca tá respondendo, tá um pouco perguntando. A função da arte não é responder, não te dá resposta. Ela só tá ali. Só existe. A Mona Lisa... A arte só existe. Não. Perfeito. Ela só é. A arte só é. O exemplo que ele deu do copo aqui, parafraseando o Oscar Wilde, ele é interessante, né? Vamos pensar, vamos fazer um outro exercício. Eu já fiz esse exercício algumas vezes com vocês. Vou fazer 2 exercícios com vocês aqui agora pra discutir a inutilidade da arte, tá bom? Vamos pensar nessa caneta aqui. Tá vendo essa caneta? Essa caneta aqui é um apetrecho, né? Ele tem uma utilidade, que é o quê? Escrever no papel. Percebe? Então vocês percebem que a utilidade dessa caneta, ela está fora da caneta. Para que essa caneta funcione, ela precisa escrever no papel. No momento em que essa caneta perde a sua utilidade, ela perde a sua função fora dela. Sim. E ela passa a ser descartada. No momento em que essa caneta para de ser útil, ela é descartada. Agora pense numa obra de arte que representa essa caneta. Ou seja, essa caneta pintada num quadro. Essa caneta pintada no quadro, ela não tem utilidade. Ela não precisa pintar no papel. Ela só é. Ela só existe. Ela deixa de ter sua utilidade e, portanto, ela não é descartável. O que é útil se torna descartável no momento em que perde sua função. Percebe? Qual é a questão aqui? Percebe a questão aqui? Por isso que, por exemplo, Bem quando a Susan mastigadinho. Sontag fala sobre contra a interpretação, é muito sobre isso. Porque no momento em que nós interpretamos uma obra de arte, um quadro, quando a gente interpreta, por exemplo, essa caneta pintada num quadro, o que a gente faz é interpretar o seu conteúdo, transformando a sua forma em um mero
objeto de decoração. E se transformando essa pintura a partir de uma hipervalorização do conteúdo em relação à forma, transformando essa forma em um mero objeto de decoração, nós passamos a transformar essa arte em decorativa. E sendo ela uma obra de arte decorativa, ela passa a ter função. Tendo função, se ela deixa de ser decorativa, se ela não se encaixa em determinado ambiente, ela se torna descartável. Opa, boa noite. Ou seja, quando a arte passa a ter utilidade, quando essa utilidade se esvai, ela morre. Percebe? Então, em essência, a arte é inútil. A arte é inútil. Mas ela tá lá o dia todo, mano. Esqueci o segundo exemplo que eu queria trazer pra vocês, né? Imagina, por exemplo, uma exposição. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque vem na minha cabeça. Eu queria muito fazer essa exposição um dia. Queria muito que essa exposição fosse possível um dia. Imagina uma exposição em que eu coloco pra vocês duas cadeiras, uma de frente pra outra. Duas cadeiras, uma de frente pra outra. Uma é uma cadeira normal, uma cadeira que vocês têm em casa, e uma é uma cadeira hiper estilizada. E eu falo pra vocês, uma plaquinha na frente. Sente na cadeira e observe a obra. Para não fazer com que haja uma escolha em bando, né? Eu falo pra que entre na sala pra ver essas cadeiras uma pessoa de cada vez. Qual é a cadeira que as pessoas vão escolher sentar? Uma é obra e a outra não. Qual a pessoa vai escolher sentar? Né? Vocês percebem o que é obra de arte aqui? Vocês percebem, portanto, que a obra de arte ela tem a sua característica na forma, ou seja, no que ela é, enquanto aparência. A pessoa vai escolher sentar na normal. Número de pausas Ainda que ela retóricas tá saiba me que a outra deixando também é um uma pouco cadeira. chateado. Só comigo. Eu fui criado na igreja. A obra de arte ela é naquilo que ela se preenche, em como ela se preenche. E a maneira como ela se preenche aparece para nós enquanto forma. E é dessa aparência que nós experimentamos É a sempre arte. uma mitada e uma parada. Uma mitada e uma Esperando parada. que alguém... Você já... A gente não vê a parte de baixo do quadro, mas ela tá de perninha balançando, mano. Ela tá pouco se lixando se fica acompanhando com o olho. Isso. Quem tem que se preocupar com isso somos nós. E aí as pessoas acham que, como não viram uma resposta imediata naquilo, porque muitas vezes não parou para pensar, e como acha que existe uma resposta certa, portanto, uma utilidade, um recipiente, quer que seja, elas dizem assim, não entendi, tem que buscar alguém que entendeu me explicar. Não. De qualquer forma que você tenha entendido ou não, você entendeu perfeitamente, velho. O que é que você sentiu? Eu falei Totalmente, isso muito, não. O que é que você sentiu? Não sei, não é? Você sentiu alguma raiva, calor, chateação, vontade de parar. Indiferença? O que? Indiferença? Não sei, eu não gosto de pensar nessas coisas, não. E passa pro próximo. Já bem Mas assim. às vezes até o nada também. Eu chegando no Museu de mas Arte isso também Moderna, traz uma tipo, discussão muito foda-se. importante pra gente. Isso também traz Pra uma discussão metade muito das importante. coisas. Aí, Como tipo, a obra de tem, arte se relaciona com as pessoas na sei lá, contemporaneidade, tipo, na pós-modernidade. de 10 coisas Tá? tem uma coisa que eu me interesso no Museu de Arte Moderna. Uma. O resto é tudo foda-se, lavagem de dinheiro, foda-se. Cara, mas, cara, na moral, o mercado de arte moderna é pura lavagem de dinheiro. É igual pet shop. Aqui onde eu moro tem um pet shop em cada esquina. Aí eu fico brincando com a minha namorada aqui, porra, não é possível que todo mundo tenha tanto bicho assim, velho. Pra ter uma demanda de... Porra, tão lavando muito dinheiro aqui, velho. Igual farmácia, mas farmácia faz sentido. Ótica também, ótica pra mim também é lavagem de dinheiro também. Não faz... Não tem tanta gente precisando de óculos assim, não. Caralho, eu compro no máximo um por ano. No máximo. Né? É que Caralho, farmácia, como tem tanta ótica? ainda acho ok. Mas, Cara, eu sozinho eu sustento a farmácia. não é. Agora, pet shop... Tanto remédio pra cabeça. Não tem tanto remédio no mundo assim? Porra, depende muito da cidade. Eu já morei na cidade, que a maioria da cidade é de velho. Porra, normal ter muito farmácia. nós vivemos- No meu quarto tem mais remédio que em muita farmácia. É. Nesse mundo em velocidade, onde as exposições de arte também assimilam esse discurso. E aí todos nós levamos pra exposição um celular pra tirar foto. E aí muitas das pessoas, nesse mundo em velocidade, passam de obra em obra tirando uma foto e embora. Passa uma foto, tira uma foto, passa no próximo quadro, tira uma foto, passa no próximo quadro, tira uma foto e vai indo. Não para pra sentir a contemplação da obra. Não para pra observar uma pintura. Tira uma foto e vai embora. Pra quê? Pra mostrar que esteve lá. Mas você precisa disso? Não. Aquele quadro tá na internet, gente. Joga na internet lá, a Mona Lisa vai estar lá. Você vai ver a Mona Lisa na internet. Pra que você precisa tirar uma foto? Não precisa da foto. A foto é tão somente pra você mostrar que esteve lá. Mas a maneira como se relaciona com a obra de arte, com as exposições de arte na contemporaneidade, é uma maneira que promove esquecimento. Esquecimento. Memória? No capitalismo? Na pós-modernidade? Esquece. Não à toa, de fato, o desenvolvimento da arte caminha nessa direção. Veja, por exemplo, que quando a gente fala da pintura, o que é pintura urbana, gente? O que é a pintura urbana? Pichação. Grafite, o picho, etc e tal. Se não
pinturas que são assimiladas pela lógica da velocidade. Porque você tá assimilando aquela pintura, aquela obra de arte, sob um contexto de velocidade urbana. Ou seja, você tá inserido dentro da lógica da cidade, se deslocando, se mobilizando por essa cidade e ao mesmo tempo... A maior arte da pichação é você olhar para ela e falar: como esse filho da puta conseguiu fazer a pichação ali, mano? Pô, tu vê um prédio, tu vê uma torre. Não tem como subir. Mas tem lá a pichação lá. Aí tu fica, cara, como eles fizeram isso, velho? É um artista. Exatamente. assimilando determinadas obras que você passa no nosso cotidiano, mas você passa por elas. Você não para pra ver o grafite. Você passa. Entretanto, nessa mesma lógica que no ambiente urbano, tem que ser assimilado também dentro das galerias. A gente entra e passa pelos quadros. Tira uma foto de cada um deles, pra mostrar que esteve lá. Pra mostrar que viu Dalí, que viu Da Vinci, que viu Monet, que viu Van Gogh. Mas não sentiu nenhum deles. Lá ele. É isso, se ela não te deu nada, ótimo, tem arte ali, entendeu? Mas enfim, respondendo, por que as pessoas querem explicar de maneira pragmática? Elas querem ou ecoar a própria opinião, que eu quero dizer, eu senti que, na verdade, o Homem de Ferro está criticando o capitalismo. Aí ela vai no YouTube, assim, procurando. O mesmo vale pra show ao vivo, sim, mas percebe que até mesmo os shows de música, os shows musicais, eles têm se transformado muito mais em espetáculos do que em shows musicais. Em espetáculos. E essa espetacularização da arte cria um novo tipo de espectador. Esse daqui, esse criador de conteúdo, não falou, otário. O mesmo vale pra futebol também, gente, por exemplo. Também é a mesma coisa. Aquela lógica do estádio clássico, o estádio do Novo Vascão, São Januário, aquele estádio clássico que é feito pra torcer, tem sumido. Tem dado espaço para as arenas, que é aquele espaço espetacularizado, onde você Por isso torce que ele é sentadinho, torcida de teatro, ele é livre. torcida do Flamengo, torcida de teatro. Você torce sentadinho, torce gravando o jogo, com luzinha pra cima, sabe? Estádio raiz tá morrendo, por conta dessa lógica da espetacularização que o capitalismo promove. Que promove, por consequência, uma elitização dos estádios. Estádios não, arenas. Muito ruim. Próximo. Aí tem um criador que fala assim, eu acho que o Homem de Ferro está criticando o capitalismo. Gênio. Esse cara é foda. Por quê? Isso aí é uma parada que o Kitsune falava muito antigamente. Da validação, né? Sempre lembro desse... Tem um vídeo que eu não lembro exatamente qual é o vídeo, mas eu lembro que o Kitsune, num vídeo específico, fala bastante isso. É bem legal. Que ele tem esse sentimento. Porque, na verdade, Cara, eu acho muito... É muito engraçado, cara. Eu tava vendo um vídeo do cara que fazia, tipo, sabe? Faz desafio de Pokémon, sabe? Coisa que eu tô vendo, assim, sei lá, no meu tempo livre. Sim. Aí ele tinha que, tipo, uma pessoa desenhava tentava desenhar um Pokémon de cabeça e ele tentava encontrar. Aí, tipo, o cara desenhou um peixe muito zoado lá. Aí ele falou... Aí todo mundo riu da porra do peixe, né? Ele olhou assim e falou, gente, se vocês olharem muito profundamente, isso é uma metáfora para o capitalismo. Será era a porra de um Carvana, sabe? Foda-se. A galera tá dando uma pirada muito forte, mano, nessa parada, velho. Papo reto. Uma pirada muito forte. Tá muito. Tá Eles, muito louco, né? O cara que tá no palco disse exatamente o que eu pensei. Como eu sou foda. Esse é o sentimento. E o sentimento 2 é de achar que as coisas têm que ter uma explicação. E não tem. Voltado no Albert Camus, um filósofo, enfim, escritor, quer que seja, ele fala do mito de Sísifo. Né? O mito de Sísifo é um rei que foi condenado a rolar uma pedra morro acima, quando chega lá embaixo, solta a pedra e ela vai... A live do VS seria uma metáfora para o capitalismo? Sim. Seria que dá pra você fazer conteúdo sem pensar no dinheiro. A gente tá fazendo há 5 anos já. Até lá embaixo. E ele vai lá embaixo de novo, pega a pedra... É só você trabalhar depois. Repete sequencialmente, eternamente. Ele achou um propósito ali dentro daquele rolar pedra, um sentimento. É basicamente o que a gente faz até a nossa morte, né? Certo. O que o Albert Camus quer dizer com isso? Que o mundo ele é absurdo, ou seja, nada tem significado. Nós é que colocamos significado. Qualquer que seja. O que é que tu sente quando vê a cor azul? Um monte de coisa aí. Tu nem vai saber explicar algumas vezes. Tampouco eu. E eu tenho certeza que eu sinto diferente. Mas só que tem alguém que acha que a cor azul tem uma explicação. A cor azul é a junção do isso com aquilo e acho que a refaça... Olha a teoria das cores aí, gente! Aí, Lucas Inutilismo. Que é a paleta de cores, né? Ela só é azul, mano. Ela tá pouco preocupada qual é a explicação. O caminho é interessante, assim, mas, sabe... Não... Ele vai falar que porque é francês é amigo do Foucault, também é pedófilo. Ele vai falar isso. Portanto, sem significado. Ou você e o Camus fala sobre isso, eu não indico pra ninguém. Pô, esse negócio eu acho muito chato, velho. Viu? Tem coisas que o Watson não concorda, né? Tipo, esse tipo de coisa que ele fez, essa viradinha de boca que ele fez,
ele não vai fazer pra Adorno, por exemplo, tá ligado? Por quê? É. Ele acha melhor. Mas, pô, o que ele falou sobre o caminho não é bom? É. Por que então tem que fazer essa viradinha de boca, tá ligado? Não faz sentido, é só um elitismo bobo, sabe? Tá? Ou você desiste, quer se Nem matar, elitismo, né? Até porque Camus, caralho, tipo, é uma. Mas uma coisa- existe o elitismo dentro do elitismo também, né, Silvano? Tem Então, uma camada, né? elitismoception. Exato, elitismoception, cara. Uhum. É um nível de. Pô. É um nível de pedância. É porque é uma coisa meio infantil que eu vejo muito nas esquerdas pseudo-intelectuais da internet. Eu chamo de pseudo-intelectuais porque, porra, chamar de intelectual é difícil. Porque não produz pensamento, sabe? Só reproduz. Que é tipo a coisa da iconoclastia, sabe? Iconoclastia pela iconoclastia. Uhum. Vou falar mal de Foucault porque Foucault é conhecido e é citado. Vou falar mal de X porque ele é conhecido e é citado. E assim, eu entendo que a iconoclastia ela é importante e ela até, né? Ela até ajuda você a construir referências, mas ela precisa ter base, cara. Tipo, a iconoclastia por iconoclastia não serve de porra nenhuma. Pois é. Vira mais birra, né? Vira uma birrinha. Suicídio é um tema primordial na obra do Camus. ou você aceita que tudo tenha qualquer explicação, e aí você passa a crer, ou você vive um... E aí a religião, Eles falam de Orwell. Então, cara. Cara, Orwell eu nem gosto de entrar no assunto. etc. e tal, né? vida E eu nem gosto muito dele. Até porque eles não. dos... Ah, Eu gosto muito de Orwell. E todas as críticas de Orwell que os caras fazem são as piores, são as mais idiotas possíveis. né. Sério. São muito ruins. E assim, Mas categoricamente. ele recebeu ruim. o dinheiro da CIA, Silvana. Oi? Ele recebeu o dinheiro da CIA. Então, não. Recebeu o Nunca é dinheiro da sobre a CIA, obra dele, mas- né? É sempre por coisas ao redor dele, né? Nunca Então. é discutido tipo, o livro dele, né? Eu não entendo o que você quer dizer. Não, e o livro é ótimo, cara. Sabe, o livro é ótimo. Traz ideias, tipo, o cara. Mas o é cara, que bate tipo, onde machuca também, e né? assim... Oi? Mas é que bate onde machuca, né? O livro do Orwell também. Exato. Machuca. Tipo, machuca o meu. Ora bem, né? Machuca a minha defesa do Mao Tse Tung. Sendo que nem a porra do. Sendo que ele tipo, era inimigo declarado da União Soviética durante parte da vida dele. Ele Principalmente no final da vida dele. Guerra Espanhola, né? O cara tem todo um histórico, né? Mas enfim. Não, esse é o Orwell. Mas, tipo, Então, cara, eu acho quando- muito engraçado, Hit. Seu comentário aleatório. Aham. Comentário aleatório. Pode fazer. A galera falando assim, a mesma galera que absolve a figura do Stalin tem um quadro em casa do Mao Tse Tung. Ah, tipo, então, cara, porra, eu acho tão difícil, velho. Eu acho Porque tão eu falo, difícil. mas tipo, assim, mas como assim? Nem pra coerente, sabe? Falei, você quer defender um maluco ditador do caralho assassino? Quero. Você quer? Beleza. Seja coerente. Porque Mas assim, ele tá porque dando no shade, fim, ele porque no- tá falando do Carvalho, não tá dando shade. Vocês sabem quem a gente tá falando? Quer que eu dome? Dou o nome. É do cara, do Carvalho, que então. tem lá a imagem do Mao Tse Tung lá na tela, no fundo. É isso que você queria que eu poste? Tá aí, então. Então, cara, e aí aquela coisa do tipo, nossa, eu vou aqui absolver essa imagem desse cara, mas isso demonstra pra mim um desconhecimento da própria história da União Soviética e da China comunista, Uhum. sabe? Porque assim, nem os chineses hoje, os comunistas chineses hoje, veneram a imagem do Mao Tse Tung, como esses caras veneram, sabe? Porque Nem eles hoje, Mas até- é porque tá até distante, por- né? Não só porque tá distante, porque os chineses hoje, eles não respeitam muito o legado da Revolução Cultural. Não. Eu tô dizendo que quando a gente tá distante, a gente tem um certo tipo de romantismo, né? Exato. Em certas figuras, né? E o Mao Tse Tung é muito forte, né? Nessa questão. Então, tipo, e assim, as pessoas elas não estão muito animadas com a imagem do Mao Tse Tung da Revolução Cultural. Uhum. Sabe, os chineses não estão, sabe? Ele não deixou um gosto bom na boca deles, sabe? Quanto à Revolução Cultural. O Mao Tse Tung, por exemplo, foi um dos responsáveis por reaproximar a China dos Estados Unidos, cara. Então, assim, enquanto a China defendia um tipo de Estado socialista, enfim, Uhum. a União Soviética defendia outro, sabe? Enquanto o caso, por exemplo, Pol Pot, do Camboja, sabe? Do Khmer Vermelho. O cara, né, que matava gente que usava óculos porque dizia que óculos era coisa de intelectual. Sabe? O porra do Pol Pot. Que é o certo. Ele
Ele. É que eu sei. Ele. Ele era apoiado pelos Estados Unidos e pela. Né, e pela China, ele era execrado pela porra da União Soviética. Sabe, assim, as coisas. Aí eu vejo a pessoa que, tipo, defendendo o legado de um e o legado de outro. O legado de um é a morte do outro. Uhum. O legado de um, né, é que ele queria que o outro se fudesse, cara. Como assim tu tá defendendo os dois ao mesmo tempo? Cadê a coerência? Você quer ser filha da puta? Seja filha da puta com coerência. Mas enfim. Eu acho que tem muito. Incoerência Eu acho que tem muito essa questão mesmo de romantizar, tá ligado? Eu sinto muito isso, pelo menos. Buscando a sua significação nesse mundo, em cada coisa que vai aparecendo nele. São esses 3 caminhos aí. Ou você crê em tudo, ou você crê em nada, ou você... Sim, foi amassado pelo Vietnã, né? Qual que você escolheu viver? Pol Pot foi derrotado por um país comunista. Na minha frente. Tô nesse time aí também. E comunicar, e falar de uma maneira que... Às vezes nem a maneira que tá na minha cabeça, porque é tão complexo. Mas não é bem, deixa acontecer naturalmente, sabe? Eu não quero ver. Esse processo de consciência Você diante do chorar. absurdo deve ser acompanhado por uma perspectiva de mudança. E aqui talvez esteja uma crítica fundamental pro caminho, né? Não ser esse caminho de aceitação. Materialistas idealizando o passado. Mas de estar Foda, né, cara? É muito foda isso. Dói muito. Essa é do. Caralho, quase morri agora, João. Obrigado. Assim, do jeito que tá, que eu não consigo falar, falo difícil, falo complicado. Puta merda, né, cara? Às vezes sim. Ótima Eu colocação. também sou novo nesse traçado, né? Você citou Clóvis aqui, professor Clóvis. Cortella, né? Citou Cortella e tudo. Pondé, teve lá. Pondé. Olha a idade desses caras, eles passaram muito tempo falando Cortella, talvez isso pra falarem fácil. Talvez seja o Pondé que tenha falado que é arte inútil. Posso estar confundindo. Sim. Eu sei que o Oscar Wilde falou. Esse eu tenho... porque essa assimilação da arte inútil, pra muitos liberais se utilizam desse discurso com um enviesamento ligado à perspectiva do belo e tão somente do belo. Sabe? Que é essa ligação que o imediato com a obra, com a forma, nos leva ao divino. Chamou Cortella de liberal. E aí o caminho disso é aquilo que a gente discutiu lá quando a gente reagiu ao pastor da vaca privatizada, né? Que quando a gente se apropria da arte tão somente com uma perspectiva do belo... Muito a foda, gente o pastor ignora da também o vaca feio. privatizada. E o feio é degenerado, né? O feio deve ser extirpado. Com certeza. Mas enfim, Com certeza. eles passaram muito tempo falando difícil pra falar hoje fácil, né? Eu tô aprendendo ainda. Boa, deu pra gente reagir a bastante coisa aqui, deu pra gente conversar bastante. Olha aí, sobre... Conversamos bastante aí. Caralho, 2 horas, mano. Puta que pariu, mano. Não consegue, né?